palavra mãe pode ser traduzida em vários sentimentos: amor, carinho, ternura, preocupação e milhares de outros. Só quem é mãe entende de verdade o que eu estou falando. Agora imagina que orgulho ver o filho ou a filha seguindo a sua profissão. Não existe maior prova de admiração do que essa. Uma mãezona aqui de Joinville pôde sentir isso 2 vezes. Ambas as filhas seguiram na carreira da educação. E nós fomos atrás dessa história e você vai acompanhar a partir de agora junto comigo. Seguir os passos da mãe pode ser até mais literal do que parece. Sabe aquele ditado de que um raio não pode cair 2 vezes no mesmo lugar? Nesse caso, caiu 3. A Fabiane é diretora em um CI do bairro Espinheiros, em Joinville, mas foi professora por muitos anos. As filhas seguiram o caminho. Cradissa e Maria Letícia são auxiliares no CI Amandos Finder, do Jardim Iririú. O olhar atento da mãe mostra o carinho e a admiração, sentimentos recíprocos entre elas. Eu sempre tive certeza. Minha mãe, ela tem muito amor pelo que ela faz, sabe? E ela passou isso pra gente. Então, eu sempre soube que era a educação infantil que eu queria seguir esses passos dela. Eu acho que, porque desde que, literalmente, ela me deu aula no CI, eu sempre tive pra mim que eu queria ser professora. Até sempre teve piadinhas, porque na escola sempre no primeiro dia perguntam, o que tu quer ser? E eu sempre falando, professora, professora. Eu me apaixonei pelas crianças, ver como ela tratava as crianças, como o amor que as crianças tinham por ela. Então, para mim, sempre quis ser professora, assim, desde pequena. A jornada da vida é longa e a gente sabe que é cheia de desafios por onde nós passamos. Um dos momentos mais desafiadores é quando nós precisamos escolher uma profissão para o nosso futuro. Só que isso pode ficar muito mais fácil quando a gente tem a mãe em casa como inspiração. Eu, antes de ser professora, eu tive outras profissões, né? Eu fui para outros caminhos. Eu cheguei a ser policial militar, mas eu sempre quis ser professora. E aí, quando apareceu a oportunidade de fazer o concurso e ingressar na área, eu não larguei mais, né? Porque eu comecei como auxiliar, aí eu fiz faculdade, passei no concurso para professora, fui convidada para ser coordenadora pedagógica. Aí, quando a minha auxiliar de direção se aposentou, eu fiz a banca, passei para ser auxiliar de direção. Aí, quando a minha diretora se aposentou, eu me tornei diretora da unidade. Então, assim, foi um caminho que a gente trilhou, né? Mas eu sempre teve essa vontade de estar fazendo, de estar ajudando, de estar ali com as crianças, com a comunidade. A educação está no DNA da família mesmo. A Fabiane viveu muitos anos com a tia, professora de matemática. E o emprego da avó, adivinha? Professora de geografia. Nas aulas ou na administração do CI, essa mãezona contabiliza milhares de filhos, alunos. Na verdade, são todos meus filhos, né? Agora elas entendem, né? Agora elas estão, né, vivenciando isso. Mas quando elas eram pequenas, elas tinham muito ciúme, né? A mais velha tinha ciúme porque a mais nova estudava comigo. E ela não estudava comigo porque ela estava na escola já, né? No fundamental. E a pequena ficava com ciúme das outras crianças que estavam grudadas comigo, que estavam no colo. Eu lembro de uma menina que queria ser... porque ela queria ser a Maria, porque ela queria ser minha filha. E a Maria brigava com ela, porque Maria era ela. E assim, era uma situação assim, que eu achava muito engraçado. Agora elas entendem, mas quando é criança é difícil, né, para a professora. Acho que deve ser muito difícil para o filho de professor ver a mãe se dedicar tanto com as outras crianças e nesse momento tu está abrindo mão de ficar com teus filhos para cuidar dos filhos dos outros. Mas é que tem tanto amor envolvido e eles dão tanto amor de volta para a gente que tu não consegue abrir mão de estar lá, de estar fazendo isso, sabe? Quando as meninas eram pequenas, ouviam as histórias e os relatos da mãe falando sobre o ofício de ser professora. Hoje sentem na prática e não poderiam estar mais realizadas. Com tantas coisas em comum nessa família, sobra para o pai tentar interagir nas conversas. O tempo todo. Em casa é só esse assunto. Porque como somos nós 3 em casa, meu pai ainda fala, vocês só falam disso aí, só disso aí. Mas é o tempo todo, a gente trocando ideias, contando o dia a dia. A mãe passa muita
ideias novas pra gente. Sempre que a gente tem alguma dúvida, ela tá lá pra sanar tudo. Professoras ou não, o amor da Fabiane transbordaria pelas filhas de qualquer maneira. Ao ouvir essas palavras que a gente vai te mostrar agora, então, não tem quem resista. Eu acho que ela é meu tudo, assim, até meu suporte, ela tá presente comigo, ela até na minha profissão, assim, ela me apoiou sempre. Eu acho que sem ela, tu falou se eu seria professora, eu não sei o que eu seria sem ela, na verdade. Ah, mãe, lembrei de ti, aí fiz assim, como tu falou, aconteceu assim, então isso me emociona porque elas estão realmente, né, ouvindo o que eu estou falando, tentando fazer igual, então isso emociona a gente, né, porque tu pensa assim, poxa, né, ai, tô até emocionada. Imagens lindas, reportagem linda e depoimentos lindos, né? Porque assim, ó, realmente, como foi colocado ali, que orgulho para uma mãe quando os filhos seguem a profissão. E no caso de uma professora, como ela falou, que abdica de tempo, às vezes, de estar com a família para dar atenção, para ensinar outras crianças, existe aquela apreensão. E os meus filhos, quem cuidarão, né? Quem darão atenção e incentivarão? E muitas pessoas se tornam professor por causa do exemplo, porque lembram de um professor que marcou a sua vida e no caso dela, ela faz tão bem esse trabalho que as próprias filhas se inspiraram. Então, com esse exemplo, a gente quer homenagear todas as mamães, especialmente as mamães professoras, que têm centenas, dezenas de filhos, aí, né? Porque assim, a gente sabe que a profissão, a missão de educar, de ensinar, acaba às vezes se misturando, né? Falta uma estrutura familiar, muitas crianças acabam criando um apego especial pelas mamães professoras. Então, essa é a nossa forma de homenagear a todas as mães aqui no Ver Mais.